Horas 16 minutos, você segue acompanhando aqui o CBN 10 horas 16 minutos. Agora sim, corrigindo, 10 e 16. Seja bem-vindo, estamos aqui na segunda hora do CBN Campinas e trazendo informações que são importantes, principalmente sobre economia, para quem está nos acompanhando. Campinas tem gerado vagas de emprego em diferentes setores e esse monitoramento feito pelo CAGED mostra um saldo positivo de 1.219 contratações no mês de outubro. A maioria foi para a área de serviços, com 878 contratações, seguida pelo comércio, com 290. A indústria contratou 58 pessoas no mês de outubro. A construção civil deu uma recuada, mas ainda assim fechou positivo com 7 vagas. No comparativo com outubro de 2023, outubro do ano passado foi melhor em algumas áreas. Fechou, pelo menos, com saldo maior de 2.390 contratações. Serviços teve mais oportunidades do que esse ano, 1.263. Comércio também bem maior, 903. A indústria é que teve um destaque em outubro do ano passado, 298 empregos, diferente deste ano, né, que teve essa queda. O setor da construção mais demitido que contratou no ano passado. Aí, Sandra, no geral desse ano, o saldo, apesar de tudo, ainda é positivo, né? 16.442 vagas de emprego abertas, acima do que foi o fechamento do ano de 2023, quando foram 13.163 vagas. Mais de 3 mil aí postos de trabalho de diferença, é um número bastante relevante. Mas para nos ajudar a entender melhor esses números, a gente conversa com o economista, professor também da Unicamp, Luiz Eduardo Gaio, que está com a gente. Seja bem-vindo, Luiz. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Para mim é um prazer estar com vocês aqui da CBN falando aqui sobre o CAGED, né? Exatamente. A gente acompanha mês a mês, né? E estamos já nessa reta final do ano. O Felipe até fez esse comparativo do que a gente tem até outubro, como foi fechado o ano total de 2023. Queria que você trouxesse uma análise para a gente sobre esses perfis, né, dos setores que estão mais positivos em relação ao ano passado. Só um comentário rápido, né? O CAGED, ele é um cadastro do governo que ele serve para monitorar as admissões e demissões dos funcionários das carteiras assinadas. Ele pega somente os empregos formais, né, Sandra? Isso. E aí, quando a gente observa os números, a gente tem uma notícia boa e uma notícia ruim, como você mesmo disse, né? A notícia boa é que a gente houve um aumento nas contratações em comparação com o ano passado. Então, a gente tinha lá, agora a gente teve em Campinas 23 mil novas contratações contra 19 do ano passado. Porém, os números não ficaram tão bons nos desligamentos, as demissões, né? Que teve um aumento mais significativo, que agora foram 21 mil demissões contra 17. Ou seja, o saldo foi positivo no mês de outubro, mas, infelizmente, comparado com o ano passado, esse saldo ele recuou um pouco, né? Reflexo do quê? Reflexo de alguns setores muito específicos, principalmente na área da construção e dos serviços, que você mesmo ressaltou, né? A construção civil no Brasil como um todo, né, recuou. Campinas teve um leve aumento, mas quando a gente pega as demais regiões, Piracicaba, Limeira, até o estado de São Paulo, a gente teve uma queda aí na construção. Agora, os serviços, de forma geral, que ele pega a parte de serviços bancários, transporte, ele teve também uma recuada, mas teve um saldo positivo, né? Notícia boa, mas teve uma recuada em relação ao ano passado. Tá? A gente, como monitora sempre esses dados, né, e também com análise de outros especialistas, havia também essa questão da insegurança relacionada às decisões políticas, né, e econômicas também do país, desse macro, que podem afetar o nosso regional. Isso ainda a gente pode ser algo bastante sensível, ainda mais que ontem, né, nós tivemos aí algumas medidas anunciadas pelo ministro Haddad também, que impacta de alguma forma na economia geral, mas eu queria que você nos ajudasse a trazer se há uma insegurança, né, do mercado,
em relação também à taxa de juros, né, para busca de crédito, para os investimentos. Exatamente. E assim, embora a gente tenha tido uma alta nos empregos formais, que é o que o CAGED monitora, a gente tem percebido que esse desligamento vem subindo, então o saldo ele tem cada vez diminuído no tempo, né? E agora, em dezembro, geralmente esse saldo é negativo por causa das demissões que ocorrem nos setores. Puxando esse gancho que você mesmo comentou, quando a gente olha para frente, olhando no futuro mais de 1 ou 2 anos para frente, a economia agora está indo bem, em termos de desemprego estão baixos, a taxa de juros do governo está em patamares um pouco altos, eu posso até comentar, mas, por outro lado, o desemprego está baixo e a economia está com uma previsão de crescimento de 3% para esse ano. Porém, o que está acontecendo com esse anúncio que teve? As contas públicas, ela vem tendo um crescimento no número negativo dela, um déficit nas contas públicas e aquele déficit de contas obrigatórias que o governo tem dificuldade de conseguir cortar, né? Que as contas públicas têm o lado obrigatório e o discricionário. E aí o obrigatório ele não tem tanta manobra para cortar, sobra então o lado discricionário, que são os investimentos que vai para a sociedade em construções e obras públicas, né? E aí o que acontece? Quando há esse descompasso das contas públicas, o mercado fica inseguro, porque quem financia esse déficit negativo é o mercado financeiro. Então ele fica inseguro em saber o que vai acontecer lá na frente. Então isso gera uma alta na taxa de juros. Aí, linkando com a região de Campinas e São Paulo, o que essa alta da taxa de juros pode repercutir na nossa vida como cidadão da região? É porque a taxa de juros, quando sobe, ela tem um motivo que é para tentar controlar a inflação, que porventura tende a subir. E essa taxa retrai a economia. Então, quanto maior a taxa de juros, ela desloca o dinheiro que era para investimentos, né, na economia real para o setor financeiro e acaba retraindo um pouco essa economia da região. Então, se as perspectivas do futuro, se o governo não fizer ali um ajuste fiscal, como o próprio mercado está sinalizando, não são tão boas, né? E aí vale lembrar que daqui 1 ou 2 anos a gente também entra em período eleitoral, que aí fazer um ajuste fiscal em época eleitoral aí fica cada vez mais difícil, né, Sandra? Agora, pensando, por exemplo, na indústria, né? Porque hoje a indústria é que paga uma remuneração melhor para os trabalhadores e também ajuda a cadenciar outros setores, né? Aqui em Campinas, ainda a gente pode considerar positivo esse saldo de 1.231 contratações até agora? A indústria desses, assim, só para o ouvinte entender, a economia a gente separa ali entre agropecuário, indústria, construção, comércio e serviço, né? E a maioria da economia ela funciona na área de serviços no Brasil. Mas a indústria, se a gente olhar todos esses que a gente falou, é o que tem tido ali um melhor resultado na alta das contratações, que gera também esse aumento da renda, igual você comentou, a questão dos pagamentos. Na região de Campinas, propriamente dito, a gente teve um crescimento aí de 1.428, que foi superior ao 1.241 do ano passado, em outubro, né? Mas o saldo, ele não foi de 58 empregos novos só em Campinas, comparado com 298 do ano passado. Então, embora esteja positivo, ele não tem aquele saldo que salta aos olhos aí para a gente fazer uma boa análise e falar que o setor da indústria está caminhando cada vez melhor. Mas não ficou negativo igual outros setores que a gente viu, como o caso do agropecuário, né? Então, de forma geral, a indústria está, no Brasil como um todo, caminhando positivamente e Campinas levemente. A gente pode analisar, viu, Sandro? Quero agradecer o Luiz Eduardo Gaio, que é economista, professor da Unicamp, nos ajudando a entender todos esses números que, de alguma forma, impactam aí na nossa economia também regional. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Sandro, Felipe, desejo a todo mundo aí um ótimo dia e com chuva, pelo visto, né? Abraço. E com chuva, viu? Um abraço. Até a próxima. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustível.